Olá, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. E desde já, no início dessa aula, eu já quero te pedir, se você não é inscrito, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever para você se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. Todo domingo eu posto aqui as novas aulas do nível Master e se você gostar, deixa aí também o teu joinha, o teu like, para nos ajudar aqui no canal, tá bom? Nós vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é a Martiologia, doutrina do pecado, e hoje nós vamos estudar a aula de número 34, que é a introdução. Então, muito bem, vamos lá. O versículo inicial está aqui em Romanos 3:23, que diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão, ou carecem, dependendo da sua tradução, da glória de Deus. Muito bem, a martiologia, minha gente, como já disse na nomenclatura da disciplina, não é? A martia do grego quer dizer pecado e logia quer dizer estudo. Então a martiologia é a doutrina, o estudo a respeito do pecado. Está dentro também do campo da teologia sistemática, né, que visa sistematizar as doutrinas bíblicas, né? A martiologia é a doutrina do pecado, cristologia a doutrina de Cristo, pneumatologia a doutrina do Espírito Santo, heresiologia a doutrina a respeito das seitas, heresias, e a angelologia a doutrina a respeito dos anjos, e assim por diante, tá bom? Então, muito bem, nessa aula, aliás, nessa disciplina, nós vamos estudar o que é pecado, como surgiu o pecado, né, as repercussões, consequências e tudo mais. A origem do pecado, né, não surgiu com o homem, surgiu lá no céu, lá na glória, e não com Deus, não com Deus. Quando falamos angelologia, estudamos a respeito de Satanás, falei sobre isso, né? O primeiro ser que pecou foi o querubim ungido, o querubim protetor, né? E as traduções antigas chamam, antes da queda, antes do pecado, de Lúcifer, anjo de luz. Está lá em Ezequiel 28, né? Também Isaías 14, que este ser, o querubim ungido, o querubim protetor, foi o primeiro que pecou. Lá no texto de Ezequiel 28, deixa eu ler para você o versículo de número 17, que diz o seguinte, aliás, vou ler a partir do 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer ao querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu-se a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, foi justamente a sabedoria, a beleza, o resplendor, a glória, a posição de destaque que fez com que esse querubim ungido se rebelasse, se voltasse contra Deus, se tornou orgulhoso, soberbo, ególatra, né? Lá no texto de Isaías 14 ele diz: eu subirei, me assentarei no trono do Alto, serei semelhante ao Altíssimo. Ególatra é a pessoa que se auto-adora, que adora o seu próprio ego, não é? Satanás, não é? Ainda era antes querubim ungido, ele se acha o melhor de todos os anjos e se acha melhor inclusive do que o próprio Deus, e ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Lembrando que neste tempo, embora a Escritura não diga com todas as letras, muitos entendem que os anjos tinham livre-arbítrio. Hoje não mais, não é? Você acredita que assistiu às aulas anteriores sobre a disciplina angelologia. Se você não assistiu, procura aí, tem eu ministrando as aulas de angelologia. E esse anjo decidiu deliberadamente, ele quis pecar contra Deus, e Deus permitiu, ele fez isso, né? O querubim pecou e, além de pecar, ele reuniu 1/3 dos anjos de Deus para se colocarem contra Deus, e foi lançado fora da presença do Todo-Poderoso. E do mesmo jeito o ser humano, Deus cria o homem perfeito, sem mancha, sem pecado, coberto com a glória
do Senhor, e o homem foi colocado aqui na terra, e aquilo que aconteceu lá na glória vai se reproduzir aqui na terra. Do mesmo jeito que lá o querubim voluntariamente pecou e foi expulso lá da glória, do mesmo jeito o homem voluntariamente vai pecar, aceitar a sugestão de Satanás, não é? Do inimigo, do diabo, do acusador, e vai pecar contra Deus. Deus estabeleceu uma única regra, não é? Gênesis 2,16, Deus deixa claro: no dia em que vocês comerem desta árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é o símbolo do livre-arbítrio que Deus deu para a humanidade. Deus não criou robô. Deus poderia ter criado as pessoas programadas para fazer tão somente o que Ele quisesse, mas Ele não fez assim. Ele fez pessoas que têm liberdade de escolher se querem ou não adorá-lo e servi-lo. O homem estava coberto pela glória de Deus. Gênesis 2,25, o texto diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Fisicamente eles estavam nus, eles não usavam roupas como a gente usa hoje, não é? Adão e Eva até então não usavam roupa nenhuma, o corpo estava completamente despido, mas espiritualmente eles estavam cobertos pela glória de Deus, havia uma veste espiritual os cobrindo. E quando eles transgridem, qual é a definição de pecado? É transgressão, é errar o alvo, é insubordinação, desobediência. E uma definição que eu gosto muito é uma acusação na alma, né? Quando a pessoa peca, a própria consciência acusa, testifica. E o pecado foi transgredir aquilo que Deus disse. Deus disse: se comer vai morrer, e eles resolveram pagar para ver, porque o inimigo disse: se você comer você vai ser igual a Deus. Não era isso que o próprio Satanás queria, ser igual a Deus, se assentar no trono de Deus? E o homem, movido por esse desejo de querer ser igual a Deus, tem um ditado muito sábio que diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus se fez menino, não é? Jesus Cristo. Então o homem queria ser igual a Deus, e igual a Deus ninguém pode ser, porque só existe um Deus, um Criador, um ser todo-poderoso. Então, movido por esse desejo, o homem escolheu comer o fruto, e comeu. Gênesis 3,7, o texto deixa claro que foram abertos os olhos de ambos naquele momento e viram que estavam nus. O bem eles já conheciam, só faltava conhecer o mal, e aí eles vão conhecer o mal. O pecado gera vergonha, e eles se envergonham e vão correndo se esconder quando Deus aparece, porque Deus é santo. E é interessante que Gênesis 3,6, o texto diz que o fruto era bom, era agradável, era desejável. Querido, querida, todo pecado tem no mínimo um desses três elementos: bom, agradável, desejável, porque se não fosse, ninguém pecava. Se o pecado não fosse bom, agradável, desejável para a carne, para a nossa carne, ninguém pecaria. Se não fosse boa a bebida, a cerveja, a cachaça, o uísque, ninguém bebia. Se a droga, a maconha, a cocaína, o crack não desse algum tipo de prazer, ninguém usaria. O sexo ilícito, enfim, e assim por diante. Se não fosse bom, agradável, desejável, ninguém faria. Mas é bom, agradável, desejável para a carne. E o pecado gera uma consequência imediata, que é nos afastar de Deus. Isaías 59, versículo 2, o texto diz que os nossos pecados fazem divisão, separação entre nós e o Senhor. Ou seja, o nosso pecado nos afasta de Deus. Quanto mais pecamos, mais longe nós vamos ficando do Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 3, o homem pecou, viu que estava nu e foi se escondeu atrás de uma moita. Quando ouviu a voz do Senhor, o Senhor chamando: Adão, Adão. Como Deus é fantástico, né? Ele viu tudo, ele sabia de tudo, ele é onisciente, é presciente, ele sabe tudo. Ele ainda dá uma segunda chance para Adão, ele dá uma segunda oportunidade, porque o Adão, constrangido, aparece diante do Senhor e diz: eu ouvi tua voz no jardim, temi, porque eu estava nu. Deus, sabendo de tudo, age de maneira fantástica. Quem te mostrou que você estava nu? Deus está dando ao Adão
uma segunda oportunidade. Deus está dando a ele a oportunidade do arrependimento. Ali ele deveria ter dito, apareceu uma serpente falou com a Eva que nós seríamos igual ao Senhor, e eu quis pagar para ver, e comi da árvore que o Senhor disse que não era para comer, e eu vi que o negócio não deu certo, me perdoe. Provérbios 28:13, o texto diz: aquele que confessa a transgressão e deixa, alcança misericórdia. O que encobre nunca prosperará. Ele, ao invés de falar a verdade, demonstrar arrependimento, se arrepender, ele não se arrepende, ele não fala a verdade, e ele coloca toda a culpa nas costas da Eva. Olha só, nas costas da Eva. E amados, embora nós sejamos pecadores, né, e todos têm consciência do pecado, e a Escritura deixa claro que aquele que disser que não peca é mentiroso, não por isso que nós devemos viver na prática do pecado, é óbvio, mas quando nós temos consciência, Deus gosta de quem confessa a transgressão e se arrepende, pede perdão, não é? Com um coração sincero, verdadeiro. Quando a pessoa quer encobrir a transgressão, Deus não se agrada, Deus não fica feliz. Então, do mesmo jeito que Satanás foi expulso da glória, o homem também vai ser expulso do Éden. Você pode conferir lá no capítulo 3 de Gênesis, né, a sanção sobre a serpente. Provavelmente a serpente deveria voar ou ter asas, ou caminhar, ter patas, enfim, ela vai rastejar. A serpente espiritual, o Senhor já profetiza o proto-evangelho, Gênesis 3,15, a descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente física vai rastejar, a mulher ia ter dores de parto e o homem ia ter que suar, né, do suor do rosto iria comer, a terra iria produzir espinhos, abrolhos, ele vai ser lançado fora do Éden, do lugar de delícias, do paraíso. Olha só a consequência. Está escrito, Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. E o pecado é uma força espiritual que escraviza. É uma força que escraviza, não é? Com o decorrer do tempo, Deus vai mandar registrar a palavra dele. Deus vai mandar escrever através de Moisés, a escritura começa a ser registrada. E diversos períodos o povo não cumpriu conforme a Escritura ensinava, e até hoje, não é? E até hoje é a nossa luta diária contra o pecado, para se santificar, para viver de acordo com a vontade do Senhor, não é? Primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, aliás, do capítulo 17, do versículo 9 em diante, vai falar a respeito do pecado de Israel, de Judá, que transgrediram completamente a palavra de Deus, fizeram tudo ao contrário. Deus mandava crer só nele, começaram a crer em Baal, em imagem de escultura, em lua, sol, estrela. Deus falava para não se prostrar diante de imagem, começaram a se prostrar. Deus dizia para não passar o filho pelo fogo, começaram a sacrificar. Deus dizia para não seguir agoureiro, feiticeiro, adivinhador, prognosticador. O povo começou a fazer tudo isso, pecaram contra o Senhor, e as consequências vieram gravíssimas, não é? Então, o pecado gera uma acusação espiritual. Lá em Provérbios 8,36 diz assim: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma, pois todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 8,36. Ezequiel 18, verso 4, o Senhor deixa claro: a alma que pecar, essa morrerá. Só que Deus não tem prazer na morte, queridos. A primeira morte, não é? Aliás, o primeiro aspecto que entrou no ser humano, a Bíblia fala da primeira morte e da segunda morte. A primeira morte é dividida em dois aspectos, ou duas etapas. Primeiro, a morte espiritual, que é a separação de Deus. Depois, a morte física, que é quando esse corpo morre, não é? E por fim, a Escritura vai falar em Apocalipse da segunda morte, que é a morte espiritual, a separação definitiva de Deus, sem chance de retorno, de regresso. No Evangelho, certa feita, Jesus chamou um moço, está lá em Lucas 9, e ele disse: deixa eu sepultar meu pai primeiro. E o Senhor Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Olha só, deixa os mortos espirituais sepultarem o morto físico. Isso é muito perigoso. Jesus fala também para a igreja de Sardes, em Apocalipse 3, tem nome de que estava vivo, mas estava morto. Fisicamente estavam vivos,
mas espiritualmente estavam mortos. Isso é um perigo, queridos. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para não estarmos dentro da igreja, como você está vendo aqui, está vendo ali o altar, não é? Está vendo aqui o púlpito. Não adianta só estar dentro do templo, da estrutura física, e não ser igreja de verdade, não ser templo e morada do Espírito Santo, não viver conforme a palavra. A igreja de Sardes fisicamente estava viva, tinha culto, tinha louvor, tinha celebração, mas espiritualmente estava morta. E isso é perigosíssimo. Nós temos que olhar para nós, como é que está a nossa vida espiritual. Pecadores todos somos, a palavra diz que quem disser que não peca é mentiroso. Agora, não é por isso que nós devemos viver na prática do pecado. A regra é santidade. Só que para conseguir essa santidade, nós temos que nos libertar, ser libertos da força do pecado, porque o pecado é uma força espiritual que aprisiona a pessoa fica aprisionada, e essa força é tão intensa que a pessoa peca mesmo quando ela não quer. Por exemplo, você já viu alguém que diz: nunca mais eu bebo, e no outro dia encheu a cara? Alguém que diz: nunca mais eu uso droga, no outro dia cheirou 1 quilo de cocaína? Nunca mais trairia a esposa, no outro dia traiu? Porque o pecado escraviza, aprisiona. Somente o Senhor Jesus tem o poder de nos libertar. Está escrito, João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado é uma prisão espiritual que só Jesus tem poder de libertar, e Ele nos liberta do pecado, nos liberta de Satanás e nos liberta, preste atenção, até dele mesmo, porque Ele não nos obriga a servi-lo. Ele espera que em retribuição, em gratidão, o sirvamos com amor, com zelo, com dedicação, que o busquemos de todo o coração, que o desejemos, que queiramos estar com Ele, como por exemplo lá em Marcos capítulo 5, aquele gadareno que a vida estava destruída por Satanás, mas Jesus o liberta. Ele diz: Senhor, eu quero entrar no barco contigo, eu quero te servir. E Jesus diz: não, vai aos teus, anuncia as maravilhas que Deus te fez. E ele não vai só para casa e para a família dele, ele vai para Decápolis, para uma região de 10 cidades, anunciar o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Ele quer demonstrar a gratidão, a felicidade que ele está. A mulher samaritana, que está lá em João capítulo 4, era uma mulher pecadora, relações ilícitas, mas ela tem um encontro com o Senhor Jesus, ela é liberta da força do pecado, ela evangeliza uma cidade inteira. Olha que coisa tremenda, queridos. E assim Deus espera que nos comportemos, que retribuamos, Está escrito lá em Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 9, está escrito assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Deus espera de nós a contrapartida. Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Ezequiel 33:11 está escrito: vivo eu, diz o Senhor, e não tenho prazer na morte nem do ímpio, antes que ele se converta. Convertei-vos, convertei-vos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não quer que morramos, Deus quer que vivamos conforme a vontade e a palavra dele. E até aqueles que não conhecem a Escritura, Deus colocou a consciência. Romanos 2, versículo 14 e 15, quando Paulo está evangelizando os gentios, ele percebe isso. Deixa eu ler aqui para você o texto. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha o que diz aqui. Carta aos Romanos, capítulo de número 2, versículos 14 e 15 diz assim: porque quando os gentios que não têm lei, não é a lei de Moisés, a instrução, a palavra, como os judeus tinham, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Olha só, então todos nós somos dotados de consciência. Nós temos conhecimento, entendimento de certo e de errado, discernimento sobre pecado. Só que quando o Senhor Jesus nos liberta da força do pecado, quando deixamos o Espírito Santo operar na nossa vida e nos dedicamos a conhecer a palavra, vamos dia após dia nos afastando do pecado. Dentro de nós o velho homem continua aí, só que Deus quer que o novo homem, a nova criatura, como diz lá em Efésios 4, versículo 17 em diante, o novo homem seja gerado em justiça, em santidade, conforme a vontade do Senhor. Quem você alimentar vai prevalecer. Se você
alimentar o espírito pela palavra, pela oração, pelo jejum, não é? Se dedicando, o Espírito Santo vai te enchendo e aí o pecado vai se afastando. Agora, se você negligenciar a palavra, a oração, as coisas espirituais, automaticamente os desejos pecaminosos vão aflorando e vão te tomando, e você vai continuar praticando, não é? Vai continuar praticando. Deus quer que vivamos em santidade. E alguém pode perguntar: pastor, mas se eu pecar? Querido, se pecarmos, nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. A palavra diz: se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Lá no Salmo 51, Davi cometeu um grave pecado. Ele adulterou com a mulher casada e mandou matar o marido dela. Gravíssimo pecado, adultério e homicídio. Mas ele escreve o Salmo 51 e ele se arrepende, não é? E ele demonstra para Deus o arrependimento dele, e ele deixa claro que aquilo que ele não quer perder não é o trono, a coroa, o ouro, a prata, a influência, o status. Salmo 51, verso 10 está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não queria perder a presença de Deus, porque ele sabia que quando pecamos, o nosso pecado nos afasta de Deus. Ele queria de novo a presença do Senhor, ele queria de novo um coração reto, inclinado para Deus, ele queria de novo voltar a ter a alegria da salvação, porque quando a pessoa peca, ela tem plena convicção que ela está fadada ao inferno. Quando a pessoa peca, ela tem consciência disso, e ela compreende que aquilo é justo, é merecido, como o Dimas, que estava à direita de Jesus na cruz, não é? Está lá em Lucas 23, ele deixa claro: nós somos transgressores, malfeitores, meliantes, o que nós fizemos é digno, é justo a condenação. Jesus não, porque ele nunca pecou, mas o Dimas tinha consciência que o pecado dele o levou para aquela cruz, e ele sabia que ia para o inferno. Mas naquele momento, na última oportunidade, ele diz ao Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Olha só, com essa frase ele disse muita coisa. Quando ele diz Senhor, ele está reconhecendo que Jesus não é só um homem, ele está dizendo que Jesus é o Messias, é Deus, é o Salvador. Ele está declarando, ainda que não saiba exprimir, externar com palavras, mas o Senhor sonda a intenção do nosso coração. Ele está dizendo: eu me arrependo dos meus pecados, me perdoe, me salve. E Jesus olha para ele, Jesus responde a ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, quando há arrependimento, quando há confissão, quando há genuíno arrependimento, né? E o desejo sincero e verdadeiro de deixar o pecado e viver uma nova vida com Deus, o Senhor perdoa. Tem que haver um arrependimento sincero, né? Tem que haver um arrependimento verdadeiro. E o Satanás, o inimigo da nossa alma, o diabo, ele trabalha muito para acusar, para apontar: você é isso, você é aquilo, você fez isso. Trabalha apontando e acusando com a velha vida, com os hábitos passados. Por isso a Escritura diz, Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Não deixe o inimigo te acusar, mas diga, não é? Como conta a história que certa feita Martim Lutero começou o processo da reforma protestante, e Lutero tomou posse da palavra, não é? Que nós somos justificados pela fé. Foi justamente examinando o texto de Romanos, ele compreendeu que o justo viverá pela fé, e que nós somos justificados pela fé. Não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor nos ama. O Lutero compreendeu isso e começa aquele processo de reforma e tudo mais, e conta a história que Satanás se materializou e foi até Lutero e começou a acusar Lutero: Lutero, você faz isso. E Lutero conta a história que depois de ouvir tudo aquilo disse: sobre tudo isso escreva: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Olha só, querido, querida, perfeito é só Jesus. Nós temos a obrigação, o dever
de nos santificar, de nos esforçar dia após dia para andar na presença do Senhor. Não podemos deixar o inimigo nos acusar, mas 1 de João capítulo 1, versículo, eu vou ler 1 de João 1, verso 5 em diante, e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, não é? Trevas aqui é pecado, não é? Longe do Senhor, lembrando que a luz do Evangelho resplandece sobre as trevas do nosso entendimento, não é? O Espírito Santo ilumina os nossos olhos, como está lá em Efésios 1,18. Continuando aqui, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, de acordo com a palavra, não é? Porque ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, verso 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e a partir do momento que o sangue dele nos purifica, nós temos que viver a nova vida, nos esforçando dia após dia para nos santificar e deixar o pecado. E nessa parte, amados, é fundamental o relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É fundamental a meditação na palavra, a oração, o jejum. Se você que me assiste agora, você está passando por um momento de prática de pecado, que por alguma situação não consegue deixar, abra um propósito de jejum, de oração. Em nome de Jesus você vai ser liberto. Essa força não vai prevalecer sobre você. Em nome de Jesus, busque ao Senhor, porque o pecado não pode ter mais vez na tua vida. Amém? Voltando aqui em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que iniciamos aqui a aula, diz: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas o verso 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, nós somos justificados, somos tornados justos. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, uma conjectura, para você entender o que é isso. Eu acredito que você já viu na televisão, um filme, um julgamento em que um réu vai ser julgado porque ele cometeu um crime, por exemplo, um homicídio, e ele vai ser julgado, sentenciado, e a pena tem que ser cumprida. Espiritualmente falando, estamos diante de Deus na condição desse réu. Deus é o juiz. Satanás faz às vezes do promotor que acusa, e Jesus do advogado de defesa. A diferença é que espiritualmente, embora estejamos na condição de réus, de pecadores, cometemos delitos, pecados, o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, 1 João capítulo 2, né? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, ele pagou a pena em nosso lugar. O texto vai dizer em Colossenses: a cédula que nos era contrária, ele cravou na cruz. Ou seja, o ato de justiça que ele fez nos torna justos diante de Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 5, o versículo de número 12 diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mais adiante diz assim, verso 15: mas não é assim o dom como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E lá na frente vai dizer, no versículo 20, final do versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tome posse da graça de Deus. A graça nos purifica de todo o pecado, e ela vai além. Ela não só nos traz salvação, ela não só nos traz remissão, mas ela vai além, nos traz intimidade, comunhão, novo estilo de vida com o Todo-Poderoso. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, o texto diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Querido, querida, o Senhor, o Todo-Poderoso, quer ter intimidade contigo, quer ver você na sala do trono, chorando aos pés dele, sendo cheio da glória e da presença dele. Só que isso depende de você. Eu fico triste ao ver que durante essa pandemia, essa quarentena, muitos crentes, infelizmente muitos,
estão em ansiedade, em angústia, depressivos. Queridos, você tem o trono da graça à tua disposição. Você não pode viver uma vida de medo, cabisbaixo, derrotista, não. Entra na sala do trono, se enche do Senhor, se fortalece nele. Ele vai te fortalecer, ele vai te encher com a glória e com o poder dele. Amém? Não deixe Satanás te acusar, porque o Senhor Jesus já morreu em nosso lugar. Romanos 8, texto maravilhoso que eu gosto muito, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A pergunta já traz implícita a resposta. Deus nos ama, provou que nos ama em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Segundo aos Coríntios 5,14, o texto diz que o amor do Senhor, o amor de Deus, nos constrange a corresponder a esse amor. Ele te ama, o amor dele é incondicional para conosco. Viva este amor, não retribua este amor, não deixe o diabo te acusar e te afastar, não deixe o pecado te afastar do Senhor, mas se esforce dia após dia para viver em santidade. Amém? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações, o sininho, para receber as próximas aulas quando eu postar. Tá? A aula de hoje foi só a introdução. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like, tá? Deixa aí o teu comentário se você gostou, se o Espírito Santo falou com você, comente aí, compartilhe com outras pessoas, e também você é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, tá bom? Deus te abençoe, assista esse importante recado, se torne um pregador do telhado, tá? Fique na paz, fique na bênção, Deus abençoe você, a sua casa, e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 0. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?